Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você. Eu não sei qual é o horário que você vai apertar o play para ouvir essa palavra. Vamos bater um papo hoje em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vou reler. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Meus amados, por estes dias veio uma leva de pensamentos. Eu estava refletindo sobre vários assuntos e eu refletia sobre o livro da minha vida, o livro da minha história. E o livro da minha história é um livro que muitos gospem no livro da minha história. Muitos não se importam com a minha história, muitos não se importam com a minha vida, muitos não se importam com a minha trajetória. E aí veio esse desejo de bater esse papo acerca dessa história que Jesus está escrevendo em você, em mim e em nós. Paulo escreve aqui dizendo: vós sois a carta escrita, lida e conhecida. Não é apenas uma carta escrita, é uma carta escrita e lida. Não é apenas lida, é conhecida por todos os homens. Quando você lê uma carta, você pode se alegrar por demais ou se entristecer por demais. As cartas trazem consigo informações, notícias de quem está distante e está longe. Eu já escrevi muitas cartas para pessoas atrás das grades e nós escrevíamos no envelope: Deus, leve em paz esse carteiro, porque ele levava ali a informação para o outro lado e trazia do outro lado a informação. E você, como carta, sem Cristo, talvez você ou eu produzíamos coisas ruins. Éramos uma carta que ninguém queria ler, que ninguém queria conhecer. Mas a partir do momento que nós levantamos a mão e aceitamos Jesus como Salvador da nossa história, Jesus tomou a caneta em suas mãos e ele começou a escrever a minha, a sua e a nossa história. E Jesus, ele é o melhor escritor de todas as histórias. Quantas das vezes Satanás quis pôr um ponto final em nossa vida, com uma enfermidade, com vício, com pecado, com erro, com deslize, mas o Senhor foi lá e trouxe uma vírgula, continuando a escrever a minha e a tua história. E o Senhor compõe romances, aventuras, e eu creio que no final vai dar tudo certo, porque a caneta está nas mãos dele. É ele que escreve a minha e a tua história. Então, quando eu falo não cuspam no meu livro, não cuspam na minha história, eu não tenho força para proibir isso. Eu não tenho força para inibir que isso aconteça. Quem quiser cuspir, vai cuspir. Quem quiser queimar o livro da minha história, vai queimar. Como no passado queimaram bíblias, queimaram livros e mais livros. Então, querido, você tem que entender que eu não tenho como proibir isso. Então, qual foi a leitura de todo esse meu pensamento? Eu tenho que valorizar a história da minha vida. Eu tenho que me valorizar, independente se alguém me valoriza ou não. Eu tenho que valorizar a minha história. A minha história foi escrita com muitas lágrimas, muitas páginas de lágrimas. Quando eu perco meu pai com 11 anos, quando eu perco minha mãe com 14 anos, quando eu erro, quando eu peco, quando eu tropeço, deslize mais deslizes, antes de me converter, quando eu pensava em me suicidar, em 2016 já cristão e eu tive um AVC, e tantas páginas que a gente até pensa que Deus não vai permitir que nós passemos por ela. Mas às vezes o diabo até tenta dar um pitaco, como ele quis falar acerca de Jó, mas Deus escreveu já em letras garrafais que Jó era um servo fiel, temente, se desviava do mal e que ele não ia negar a Cristo, que ele não ia trair a Jesus e ele não ia difamá-lo. Tanto que após o opróbrio, a perda de tantas coisas,
Jó rapa a sua cabeça, se lança no pó e na cinza e adora a Deus. Ele compõe a maior adoração em meio à crise. Por isso que o louvor da harpa diz que os maiores belos hinos de poesia foram escritos em tribulações, de pessoas que trazem em si marcas, porque passaram por coisas, passaram por situações. Às vezes, alguém não te ajuda. Alabacala subtéria. Às vezes ninguém te estende uma mão. E eu sempre falo que todo livro, ele tem no começo a página da gratidão, onde você coloca ali o agradecimento. Agradeça a fulana, a Beltrano, a Ciclano. Mas, querido, Jesus está escrevendo a tua história. Embora você e eu não coloquemos agradecimento a tantas pessoas que até gostaríamos que viesse a crer em nós, acreditar em nós, Jesus é quem está escrevendo a minha e a tua história. Ele nos deu uma nova chance, ele virou a página. Quando parecia que aquele livro terminaria fino e nós desceríamos à sepultura fria, mas ele escreveu uma nova história, ele escreveu um novo capítulo e ele mudou até mesmo o título do livro, porque ele está trabalhando na minha e na sua história. Então, por mais que alguém não valorize a minha história, alguém não queira me conhecer, paciência, mas eu tenho que valorizar a minha história. O maior crítico da minha vida tem que ser eu mesmo. Porque às vezes alguém pode me criticar por não gostar de mim, e eu não tenho como fazer todos gostarem de mim. Eu não tenho como cair na graça de todo mundo. Há convívios sociais que, se você não alcança aquele nível social, você não é daquele grupo. Há convívios intelectuais, se você não tem aquele intelecto, você não é daquele grupo. Então, querido, não vou ficar gastando força nem beleza para querer cair na graça de ninguém, porque eu já caí na graça de Cristo. Aleluia, você já caiu na graça de Cristo. Nós já caímos na graça de Cristo. E todo dia Deus escreve a nossa história, Deus compila a nossa história. Um plantou, outro regou, mas Deus deu o crescimento. Ele está escrevendo a minha e a tua história. E no final, querido, vai dar tudo certo. E no final vai aparecer uma ponte, vai aparecer um caminho, um atalho para você sair desse buraco, para você ver que Deus está no controle de tudo. Ele é provisão e Ele é proteção na minha e na sua vida. Essa é a palavra hoje aqui do aprendiz cristão. Não deixe ninguém cuspir na tua história. Mas quando eu falo não deixe, não é de você proibir alguém, é de você não ouvir o que estão falando e você valorizar a sua história. Valorize a sua história. Valorize o que Deus tem feito, porque Deus, Ele está confiando em você. Deus está acreditando em mim. Deus está depositando confiança, crédito na minha e na tua vida, querido. Ele tem sido o nosso fiador, Ele tem sido o nosso sócio, onde Ele só quer trabalho. Ele vem com todo investimento e faz dar certo, e faz acontecer as coisas. Então valorize a tua história, enxugue as lágrimas. Ou se quiser chorar, chore mais um pouco, mas interrompa o choro, porque Deus escreve uma nova página ao meu e ao teu favor, e vai mudar essa história em nome de Jesus. Querido, se inscreva no canal, compartilhe com alguém esse áudio, para que muitas pessoas sejam edificadas, e deixe seu comentário se assim você o puder. Estamos juntos, até o arrebatamento. Beijo no teu coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão.